Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui mais uma vez para relatar um fato ocorrido no campo da ciência astronômica, que ajudou os cientistas a compreenderem um pouco mais sobre o funcionamento do cosmos. Há cerca de 690 milhões de anos, quando se estima que a Terra estava ainda em fase de formação, numa galáxia muito distante, uma estrela se aproximava de um buraco negro supermassivo, milhões de vezes mais do que o Sol. Devido à enorme gravidade exercida por ele, começou a se alongar, formando uma espécie de cauda espiral, até ser completamente tragada pelo gigantesco astro. Numa analogia bastante simples, esse evento é como o que a Lua faz com a água do mar, ao puxá-la e produzir as marés e ondas. No caso daquela estrela, durante o processo, ela liberou partículas subatômicas que foram relançadas ao espaço e, desde então, têm viajado através do tempo até que algumas delas chegaram ao planeta Terra. O brilho do evento foi primeiramente capturado em abril de 2019 pelo Observatório de Palomar, no sul da Califórnia. Considerado um cataclisma, esse tipo de evento tem o nome de disrupção de maré estelar, em que a eliminação da estrela é seguida por uma projeção de transição com brilho tão forte que, além de ser maior do que o das outras estrelas daquela constelação, dura anos e anos até que seja concluído, ou seja, até que a estrela seja completamente engolida pelo buraco negro. O tempo decorrente desde a aproximação da estrela até ela ser totalmente tragada depende de vários fatores, como as dimensões de cada um dos astros envolvidos, por exemplo. Bom, de qualquer forma, eventos cósmicos liberam quantidades incontáveis de partículas, dentre as quais estão os neutrinos, uma das partículas mais difíceis, porém não impossíveis, de serem detectadas. O fato é que, em 1º de outubro de 2019, uma dessas partículas altamente carregada de energia e que foi batizada de partícula fantasma foi capturada e identificada pelo Observatório de Neutrinos IceCube, localizado na Antártida, no polo sul do planeta Terra. Antes de mais nada, é bom elucidar o que são os neutrinos e também falar um pouco mais sobre o IceCube. Bom, neutrinos são partículas subatômicas que interagem com outras partículas por meio de duas das 4 forças da natureza: a força gravitacional e a força nuclear fraca. As outras 2 forças da natureza conhecidas são a força nuclear forte e a eletromagnética. Eles podem viajar através da matéria sem interagir com um único átomo e não deixam rastros. Por isso, recebem o apelido de partículas fantasmas. Devido à sua natureza, os neutrinos são extremamente difíceis de serem detectados, apesar de sua abundância no universo. Para detectar qualquer uma dessas partículas, é necessário utilizar um superdetector de partículas, dotado de fotossensores extremamente sensíveis à presença de luz e com características subatômicas. No entanto, apesar da raríssima possibilidade, é necessário que o neutrino interaja com alguma matéria e dessa interação surja um flash de luz, por mínimo que seja, que é o que será captado pelo detector de partículas. Foi o que aconteceu naquele outubro de 2019, quando o IceCube conseguiu capturar um neutrino de quase 700 milhões de anos. Esta foi a primeira vez que uma dessas partículas foi capturada de um evento como a disruptura de maré estelar. O IceCube, por sua vez, é, na verdade, um extraordinário laboratório de 1.000 metros de altura, construído dentro
de um enorme bloco de gelo na Antártida e posicionado entre 1.450 e 2.450 metros de profundidade. Por uma razão plausível, para simplificar, o gelo age como uma espécie de amplificador da luz emitida pelo neutrino, que será detectada pelos milhares de fotossensores existentes nele, chamados de tubos fotomultiplicadores. Os neutrinos, então, são observados quando uma luz característica é produzida no interior do detector por um processo denominado radiação Cherenkov. Essa luz surge após a interação do neutrino com algum elétron ou núcleo atômico presente no gigantesco alvo, no caso, o bloco de gelo. As experiências são feitas com grande quantidade de substância, que serve como um grande alvo e, assim, aumenta a chance de um neutrino interagir com um átomo. Essa substância pode ser água, água pesada, gelo, cloro, gálio, argônio líquido, cintilador plástico, entre outros. No Japão, há um outro laboratório com a mesma função, chamado Super Kamiokande. Ele se difere do IceCube em quase tudo em sua engenharia, principalmente por se tratar de um imenso tanque cilíndrico com 39,3 metros de diâmetro e 41,4 de altura. Espaço suficiente para 50 mil toneladas de água e completamente tomado por sensores em suas paredes. Contudo, o objetivo comum é detectar ao menos algumas dezenas de neutrinos por dia, dos incontáveis que transpassam o que estiver no caminho. Assim que o neutrino é capturado, tem todas as suas características coletadas, o que possibilita até mesmo aos cientistas encontrarem o caminho que ele percorreu desde que foi lançado de sua origem. Em relação a um dos neutrinos capturados em 2019, os cientistas conseguiram fazer a rota inversa e, em apenas 7 horas depois, já sabiam de qual localização ele tinha partido. Em 2018, outro grupo de cientistas da Universidade de Irvine, da Califórnia, detectou pela primeira vez sinais de neutrinos, utilizando o LHC, sigla em inglês para Grande Colisor de Hadrons, localizado em Genebra, na Suíça. Embora os cientistas já soubessem dos experimentos anteriores, em que amostras de neutrinos naturais foram detectadas, o mesmo ainda não tinha sido tentado com um colisor de hadrons, de forma artificial, mas com sucesso. A energia produzida pelo LHC, no entanto, tem sua capacidade 10 vezes menor do que aquela que foi capturada pelo IceCube, segundo Anna Frankkowiak, cientista do Instituto Alemão de Física, DESI. É o nome do instituto. Bom, agora, você deve estar se perguntando por que detectar neutrinos é tão importante, não é? A resposta tem a ver com um dos mais importantes objetivos da ciência, se não da humanidade, que é saber a origem e entender a dinâmica dos elementos da natureza. Os neutrinos só perdem para os fótons em quantidade de partículas no universo, mas ambos são imensamente abundantes, sendo que os fótons não possuem a mesma facilidade, digamos assim, de interagir com a matéria. Enquanto estamos gravando e assistindo a este vídeo, há uma quantidade imensurável de partículas interagindo com tudo ao nosso redor, inclusive com nossos corpos. A existência dos neutrinos surgiu de uma teoria preditiva, feita em 1930 pelo físico austríaco Wolfgang Pauli, enquanto ele estudava o espectro de energia da radiação beta. Outros cientistas, como Enrico Fermi, que nomeou a partícula como neutrino, foram aos poucos atualizando a teoria de Pauli, até que em 1959 conseguiram observar o neutrino diretamente. O Brasil não está atrás nas pesquisas com neutrinos. Em 2018, a usina nuclear de Angra dos Reis,
no estado do Rio de Janeiro, recebeu o primeiro detector desse tipo de partículas do país. Mas, ao invés de tentar captá-los do espaço, os alvos serão os reatores nucleares. E há também planos de expandir as pesquisas com os neutrinos. De acordo com a Agência Espacial Americana, a NASA, eventos como a disrupção de maré estelar ocorrem a cada 10 mil anos. Por isso, a detecção feita pelo IceCube foi considerada tão importante. No entanto, Kota Murasi, da Universidade Penn State, na Pensilvânia, diz que poderá haver outras fontes que emitam tais partículas, dando a chance de os pesquisadores poderem detectar um ou mais neutrinos novos de alta energia em períodos menores. Marek Kowalski, físico do DESY, afirmou que as ondas criadas pela disrupção de maré acelera as partículas, o que as faz alcançar velocidades próximas às da luz, e o que pode explicar a diferença em relação a outras fontes de neutrinos. Há também cientistas que discordam de que o neutrino detectado tenha se originado de uma disrupção de maré. Segundo a astrofísica italiana Irene Tamborra, a origem pode estar em uma supernova, quando os neutrinos nasceriam de colisões entre prótons durante seu processo de formação. Dada a importância desse tipo de pesquisa, novos detectores estão sendo produzidos e serão lançados ao longo dos próximos anos, cada um com uma característica melhorada ou adequada a determinados objetivos em relação ao estudo e o uso prático dos neutrinos. Por hoje, eu fico por aqui. Deixe sua opinião nos comentários sobre a evolução que a ciência tem feito em relação aos estudos do universo e outros assuntos. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!